Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Planet Vox. Falamos a partir do Jardim Tiago Müller, no centro da cidade de Maputo. A proposta de hoje do tema é Agenda Climática Inclusiva e Acessível. E, para tal, contamos com a doutora Farida, secretária executiva da Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO, com quem vamos contar para conversar em torno deste tema importantíssimo. Doutora Farida, seja bem-vinda ao nosso programa Planet Vox. Muito obrigada, é um prazer poder contribuir com algumas ideias sobre o tema de discussão. Quais são os impactos diretos das mudanças, dos efeitos das mudanças climáticas na pessoa com deficiência? Eu sou da opinião e acho que as mudanças constantes do próprio clima influenciam principalmente na saúde e bem-estar mental de uma pessoa com deficiência. Quando está muito calor, quando está muito frio, o desequilíbrio entre o calor e o frio provoca muitas alterações no organismo de uma pessoa que muitas das vezes não tem uma mobilidade normal de qualquer pessoa, que pode interferir na circulação sanguínea, criando problemas na circulação sanguínea, a oscilação constante da temperatura, mas, em particular, essas mudanças climáticas fazem com que nós, pessoas com deficiência, sintamos muito mais, embora qualquer ser humano sinta essas diferenças, mas se tiveres uma deficiência e a tua mobilidade é reduzida ou não consegues circular devidamente e livremente, de forma independente, isso interfere na tua própria maneira de ser e de estar. Então, falar deste tema é um tema muito vasto, muito complexo e, infelizmente, existem muitas barreiras que a sociedade tem que faz com que nós, pessoas com deficiência, enfrentamos centenas ou milhares de barreiras no nosso dia a dia. Então, o que se coloca para nós é um desafio permanente que temos que estar em altura de nos readaptarmos e melhorarmos as nossas condições de vida em função a esta oscilação climática. Então, falar deste tema é muito vasto. Talvez se tiver algumas perguntas de interesse que eu possa contribuir, gostaria que me colocasse. Doutora Farida, uma das questões que apoquentam a pessoa com deficiência em Moçambique são as infraestruturas, o acesso às infraestruturas, como elas foram projetadas, elas respondem, será que elas respondem às necessidades da pessoa com deficiência e como é que a lei acomoda os desafios da pessoa com deficiência em Moçambique? Falar desta questão sobre a acessibilidade é um dos princípios fundamentais da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nesse âmbito, a legislação que nós temos no país, o Decreto número 53 de 2008, fala da eliminação de barreiras arquitetónicas, mas com o andar do tempo nós chegamos à conclusão que aquele decreto-lei não responde às grandes necessidades em termos de arquitetónicos, em termos de infraestruturas, mas atualmente a nova lei aprovada, a lei número 10 do ano passado, 2024, 7 de junho, contempla a questão da acessibilidade como uma questão fundamental e que as barreiras que cercam, que existem na sociedade, que nos amarram a todos os níveis, devem ser removidas. A abordagem que deve-se fazer em relação à questão da deficiência é olhar que a deficiência é uma questão de direitos humanos. Tudo aquilo que um ser humano precisa, uma pessoa com deficiência também precisa. Tanto no lazer, tanto no bem-estar social, em termos económicos, em termos ambientais, em qualquer que seja a situação, as barreiras existentes na sociedade devem ser urgentemente removidas. Em relação à pergunta que me coloca, a legislação sim, que aparentemente parece muito boa, mas infelizmente não está a ser operacionalizada. Qualquer lei, qualquer política
se ela não for operacionalizada, não for regulamentada, ela não atinge o objetivo que se pretende quando se cria essa legislação. Nós trabalhamos durante bastante tempo na questão que é necessário a remoção de barreiras e que a nova lei deva responder a todos os aspectos inerentes à vida de uma pessoa. Porque a abordagem atual, de uns anos para cá, desde 2006 para cá, a abordagem a nível dos movimentos, a nível das Nações Unidas, é uma abordagem em termos humanitários, em termos de direitos humanos. E muitas das vezes as nossas situações são constantemente violadas, uns por ignorância, outros por desleixo e outros por nem imaginar o tipo de dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós enfrentamos centenas ou milhares de desafios a todos os níveis que devem ser removidos. Não somos nós, como cidadãos, que temos que remover. É a sociedade, através dos seus provedores de serviços, que devem criar condições para que nós possamos nos sentir como cidadãos com igualdade de direitos. Somos diferentes, sim, mas a diversidade faz parte da vida. Os dedos de uma mão não são iguais, cada dedo tem o seu tamanho, mas cada dedo tem a sua importância, a sua utilidade. E nós fazemos parte como se fôssemos uma mão ou duas mãos juntas, porque fazemos parte da República de Moçambique. Como avalia a representatividade da pessoa com deficiência nos espaços e nos fóruns de tomada de decisão, sobretudo na questão da agenda climática? Em relação a essas questões, há relativamente pouco tempo houve uma cimeira mundial, acho que Moçambique esteve lá, não tenho a certeza, onde a esta questão ninguém auscultou o movimento no país sobre que tipo de intervenção ou de abordagem que o nosso governo poderia fazer a nível internacional, com o objetivo de assessorar ou contribuir para que nas agendas que tratam da vida do mundo das pessoas seja incorporada a questão da inclusão. Será que realmente nós temos a maturidade suficiente de sabermos o que é inclusão? Incluem tudo, mas a pessoa com deficiência muitas das vezes é excluída em todos os âmbitos. Há uma tentativa neste momento, após a aprovação da lei o ano passado, que durou cerca de 20 anos até que fosse aprovada e homologada, entrou em vigor sim, mas infelizmente não tem mecanismos de implementação, não tem uma regulamentação específica. E, na nossa opinião, com pessoas com deficiência, deve existir uma instituição autónoma do governo, nomeada em Conselho de Ministros, que possa fazer a monitoria, o acompanhamento, a supervisão do que é que cada ministério deve levar a cabo, de modo a que a questão da inclusão faça parte do seu ministério. Mas, infelizmente, falamos de inclusão, mas a sua implementação deixa muito a desejar. Neste momento há dificuldades e há barreiras. Termos políticas bonitas, termos leis bonitas, não chega. É preciso um plano de implementação. E para que cada ministério possa prestar contas em Conselho de Ministros ou ao Presidente da República, é necessário que haja uma instituição autónoma que deve trabalhar com pessoas com deficiência, como pessoas abalizadas para cada tipologia de deficiência, porque cada tipologia tem necessidades específicas e que muitas das vezes as sociedades não abarcam. Este jardim foi reabilitado há pouco tempo. Eu, para entrar, tive que ter ajuda. Primeiro, as rampas que lá estão não são rampas, são barreiras, porque tem degrau. Tem degrau, eu não posso entrar. Eu não tenho como movimentar num jardim público. Se o jardim é público, eu vi em Espanha o ano passado, em Barcelona, o que é realmente uma inclusão. E nós gostaríamos que a cidade de Maputo, como capital, desse um exemplo com a questão da inclusão a todos os níveis, a nível dos transportes, a nível dos serviços, todos os provedores de serviços que possam responder às necessidades com pessoas com deficiência. Ali, a estrada
a nova estrada que vai para Marraquena, ali ao longo da praia, foi preciso fazermos um barulho para que houvesse passadeiras para passar para o outro lado. Mas mesmo assim, o espaço existente é muito elevado e não tens onde parquear a viatura. Tens que ir até próximo da Embaixada dos Estados Unidos para encontrar um sítio onde podes parquear. Mas é um direito que eu tenho de ir à praia. Noutros países já existe acessibilidade, de modo que permita chegar até a praia. Eu vi isto no Brasil, no Rio de Janeiro, estive lá. A pessoa pode ir à praia, pode tomar banho. Quem diz a praia, diz restaurante. Será que eu não tenho direito, como pessoa que, porque estou numa cadeira de rodas, de ir a um restaurante, de ir comer onde comem os outros, de ir me divertir como se divertem os outros? O lazer faz parte de nós próprios, como seres humanos. Todas as necessidades que um ser humano tem, nós com deficiência temos muito mais. Então, não queremos nada de especial, mas queremos que seja contemplada a diversidade humana, que nós fazemos parte da diversidade humana, sejamos respeitados e sejamos tratados com dignidade que nós merecemos como seres humanos. Doutora Farida, falou-se, por exemplo, do acesso às praias, por exemplo, do acesso aos jardins, às piscinas, aqui onde estamos, mas temos também a questão do acesso às instituições públicas e privadas. Não estão projetadas, não foram erguidas. Tudo está dentro. O Decreto-Lei número 53/2008 já terminou. Não foi feita uma avaliação correta, porque o grau de rampa, como é colocada a rampa, o grau de inclinação tem que obedecer aos 30 graus. E a maioria das rampas não obedecem aos 30 graus. São superiores a 30 graus. Então, tu sozinho não entras. Há construções que foram feitas atualmente, que os municípios aprovam as respectivas plantas e entrega das casas e não respondem às necessidades específicas que estão regulamentadas na lei. Não é cumprida. Então, escrevemos a lei para dizer que temos leis, não é para implementar. E quando nós tentamos influenciar para que as coisas vão de nosso encontro, surgem barreiras, nos põem barreiras. Vou-lhe falar do Centro Educacional da ADEMO, que nós queremos criar, e na Lei da Terra nós temos direito àquele espaço para fazer um centro educacional inclusivo e ecológico, onde vamos mostrar que nós fazemos parte desta sociedade e o que é que nós queremos que seja feita para nós. Em termos de convenção, o governo assinou e diz que está disponível a fazer todos os esforços, a lutar para que realmente sejam removidas as barreiras e que possam criar as melhores condições possíveis para que a nossa vida seja uma vida aceitável como cidadãos deste país, que nós somos cidadãos. Então, falar dessas coisas interfere também muito no nosso ego como pessoas, porque faz com que nós nos sintamos, embora com a lei, existe lei sim, mas se não houver regulamentos, mecanismos de implementação, uma entidade autónoma de governo que faça supervisão, monitoria do que cada ministério deve fazer no âmbito do plano quinquênio que cada ministério tem. Então, as coisas não vão funcionar. E dizem que estão a remover barreiras, criam leis, é para mostrar que tem mais uma lei? Não. Nós queremos uma lei que seja operacional, uma lei que funcione, que ponha em prática realmente a questão da inclusão. As barreiras não são só arquitetônicas. Há barreiras de comunicação, há barreiras de linguagem. Uma pessoa que não fala e que não ouve tem grandes barreiras em termos de acesso à informação e à comunicação. Como é que vamos fazer isto? Temos a questão das televisões. São poucas as televisões que dão programas importantes que não são interpretados em línguas de sinais. Será que ele não tem direito a ter acesso à informação que têm os outros cidadãos? Temos barreiras a todos os níveis. Tentamos sensibilizar, fazer advocacia para os decisores do país para que considerem que nós somos seres humanos, temos todas as necessidades que têm os outros cidadãos e muitas das vezes se esquecem de nós. Há lei, mas vamos entre a lei e implementar o que a lei diz, vai do dia para a noite. Então, isto nos cria a nós uma frustração, uma dor muito grande. Continuamos a sentir, embora haja lei que nos proteja,
haja convenções que os nossos governos assinam, mas continuamos a ser discriminados. A discriminação parte quando tu não és capaz de fazer aquilo que o outro é capaz de fazer, de forma independente. Tenho direito a ir a um restaurante, ir a uma praia, ir a assistir um jogo, ir a um cinema, mas eu não posso ir. Por quê? Não tenho direito, como têm as outras pessoas, de me divertir no momento de lazer. O lazer, a prática do desporto e outras atividades é uma forma de mostrar a nossa maneira de ser também. Porque nós somos capazes. Muitas das vezes nos põem estereotipos nas cabeças, nos põem uma série de exclusões sociais que vai ficar, depois você fica como um estigma. É estigmatizado por causa da discriminação, onde os provedores de serviço muitas das vezes se esquecem que nós somos seres humanos. Portanto, as barreiras para a pessoa com deficiência existem em Maputo, o mesmo cenário, o mesmo lado, em todo o mundo, no nosso país, nós queremos que essas barreiras sejam removidas, porque em muitos países que já assinaram a convenção, essas barreiras, aqui em África do Sul, até Suazilândia, que é aqui pertinho, país pequenininho, tem muitas barreiras removidas, mas nós não temos barreiras aqui. Vou lhe falar de uma coisa que me aconteceu, muito triste. Eu fui deixada cair ao me tirar da cadeira da cabine do avião, no dia 2 de julho, para me pôr na minha cadeira, que os homens recusaram tirar do porão a minha cadeira elétrica. E eu vinha de Barcelona, onde eu fui ver uma experiência fantástica sobre acessibilidade e sobre o que é inclusão. Inclusive no parque infantil, as crianças pequeninas, tem escorrega com crianças com deficiência, tem escorrega, tem pula-pula. Nós podemos fazer, não precisa de muito. É só questão de adaptar aquilo que existe, que já foi feito. Nós não vamos inventar a roda. A roda já foi inventada. Cada vez que a gente fala do assunto do nosso país, temos que ir inventar uma coisa nova? Não. Por que é que não incorporamos aquilo que os outros fazem? Por que é que não podemos pôr em prática Moçambique? Fala-se de que somos um país pobre. Não somos pobres, não. Somos ricos em termos de ideias, de ações. Por que é que não envolvemos todos? Porque todos nós somos capazes quando temos a oportunidade de participar. A Assembleia da República é a casa de onde saem as leis que regem um país. Como é que está a representação da pessoa com deficiência nesta casa? Nós sentimos que não estamos representados. Está lá uma jovem que foi eleita, mas foi nomeada, não foi eleita, foi nomeada num partido do movimento associativo, que nós lutamos por esta liderança. Não foi da nossa iniciativa. E a Assembleia da República, quando indicou os nomes, não escutaram as pessoas, nem as entidades, para ver o que é que nós queremos de facto. E ali nós não nos sentimos representados, nem tão pouco. E a nossa linguagem não é a mesma linguagem que é falada lá. Para ir à sala onde podes observar as reuniões, tens uma barreira que você sozinho não entra. Mesmo uma pessoa que não tem deficiência pode cair. E já caíram alguns dirigentes, altos dirigentes ali. Porque é íngreme, o grau de inclinação é o sítio onde se faz a legislação. Como é que não controla o cumprimento da legislação a partir da própria Assembleia da República? Não tem acessibilidade. A todos os níveis não tem acessibilidade. Então, para dizer que pomos as coisas só para o inglês ver, não funciona. A sua pergunta eu não lhe posso responder cabalmente. Eu não me sinto representada na Assembleia da República. As necessidades que as pessoas com deficiência, a maioria tem, não estão lá refletidas. Para chegares ao palco é um problema. Para seres orador é outro problema. E não há condições, há barreiras já. Aquela é a casa do povo, onde nós, como povo, temos direito de exteriorizar. E nós pedimos que tem que haver um espaço, tem que haver uma bancada independente que zele pela questão da deficiência para assessorar em termos de leis, de políticas, de legislação, do que está a ser discutido, o que é que realmente manifesta o interesse das pessoas com deficiência. Não pode ser uma nem duas pessoas, tem que ser uma bancada. E
a Constituição da República não contempla isso, que já lá fomos, já colocamos. Fala-se de quando houver a revisão da Constituição, pode-se acoplar isto. Mesmo a questão da terminologia, pessoa portadora de deficiência, muitos documentos antigos, após a assinatura da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, após a criação da lei, continuam a usar a palavra portador de deficiência. Qual é o papel que o Ministério da Justiça está a fazer para uniformizar a linguagem? Só a linguagem, em cada documento tens portador de deficiência, tens deficiente, tens não sei o quê. Essa linguagem deve ser uniformizada. É pessoa com deficiência, é o que está na Convenção. Porque eu não posso portar e tirar a minha deficiência. Uma vez uma pessoa com deficiência, você é toda a vida com deficiência. Há alguém que deixa de ser deficiente quando já é uma pessoa com deficiência? Nunca. E você pode adquirir, as deficiências são várias causas. Pode ser uma deficiência adquirida, pode ser uma deficiência provocada por uma doença, pode ser uma deficiência provocada por um acidente de viação. A malária, o HIV-Sida provocam deficiência, mas ninguém vê isso. E nós somos um país onde, em termos estatísticos, os dados que lá estão não respondem à realidade existente no país. Não existe. Então, responder-te a isto, é preciso que o nosso governo, as nossas instituições que respondem, tanto pelo Instituto Nacional de Estatística, façam um recenseamento geral genuíno. Recensiam até cabritos, galinhas. Há recenseamento específico. Por que não pode haver um recenseamento geral específico na área da deficiência? Como é que vão fazer planificação? Como é que vão programar e saber, há tantas pessoas com esta tipologia, precisam disto, há tantas pessoas com aquilo, e paulatinamente ir introduzindo gradualmente, em termos de cumprimento no âmbito dos planos estratégicos de cada ministério e no plano quinquenal do governo. Falar deste é falar de muita coisa, cutucar a onça em todos os lados, e às vezes não é fácil, é preciso você ter coragem para falar das coisas. E outros não têm coragem para falar disso, sofrem, interiorizam si próprios, dentro de si próprios. Isso cria frustrações, cria limitações, cria tristeza e a falta de realização. Eu sou livre de realizar o que eu quero fazer, por que me impedem? Por causa das barreiras, removam as barreiras, para que eu possa ter a mesma igualdade que têm os outros. É este o meu apelo. Infelizmente, isto não é ouvido. Nós falamos, mas parece que é água no pato, não é? Como é que se diz essa terminologia popular? É água no pato, não faz efeito nenhum, tudo continua na mesma. Se fosse água no gato, era outra coisa, porque o gato tem medo da água. Cumpre depois, quando você lhe tira a água, ele foge. Cumpre aquilo que você não quer que ele faça. Mas o resto, amém. Falar da deficiência é um mundo que nunca mais acaba. Ou como que sacudir a água do capote. Do capote, exatamente. Mas não podem sacudir a água do capote. Que nós somos cidadãos. Que nos dê a oportunidade de estudar, trabalhar, ser alguém na vida. Não de continuar de mão estendida como se fôssemos mendigos. Não. A mendicidade é o grau mais baixo que um ser humano pode atingir. A mendicidade. E nós não queremos ser mendigos, queremos ser cidadãos. Nosso país é um dos territórios arrasados pelas mudanças climáticas, sobretudo as catástrofes, os ciclones tropicais. Exato. Como é que a situação da pessoa com deficiência é respondida em casos deste tipo de desastres naturais? Nós já começamos essa batalha há bastante tempo. Esteve cá uma senhora das Nações Unidas, colocou-se finalmente um pouco, ouviu-se um pouco, não na íntegra, um pouco, desta problemática das pessoas com deficiência. Todos os desastres naturais, todas as situações de guerra, de calamidades terríveis que nós vivemos no nosso país, infelizmente, as pessoas com deficiência sempre ficaram em segundo plano. Quando foi
dos insurgentes em Cabo Delgado, como se fala de insurgentes, houve aquele ataque à Palma, muitas pessoas com deficiência sofreram na pele e não foram evacuadas como prioridade. A legislação diz que pessoas com deficiência, idosos, crianças, mulheres grávidas têm prioridade na evacuação. Não foram evacuados. Não foram evacuados. Inclusive a Demo, na minha pessoa, fiz uma carta para o governador da província de Cabo Delgado, uma carta para o serviço de migração, ligados às emergências, para eles agirem. Mas, infelizmente, muitos foram se refugiar, como é que se chama lá, aquela terra onde depois foram evacuados de barco? Como é que se chama? Lá em Cabo Delgado, depois de Palma, que está no mar, junto ao mar, onde estão as plataformas petrolíferas, próximo das plataformas. As pessoas ali, para poder entrar nos barcos que estavam a evacuar, uma pessoa que é paraplégica, não anda, usa cadeira de rodas, como é que entra no mar para poder ter acesso ao barco, para poder embarcar, porque ali era salve-se quem puder. Pessoas que usam cadeira de rodas, perderam as cadeiras, perderam a mobilidade, pessoas cegas, todos fogem, cada um quer salvar a sua vida, cada um que se dane, que se cuide. E isto aconteceu em Palma. Não foram evacuados, as poucas que foram evacuadas são aquelas que conseguiram entrar no barco. Se fores aos campos de refugiados ou de deslocados, você conta pelos dedos pessoas com deficiência. Será que elas não existem? Será que não existem? É a pergunta que eu faço. Existem há centenas, mas não tem visibilidade. Agora, quando foi o ano passado, eu estive naquele Moçambique que foi escolhido nas mudanças climáticas. Eu estive no Indie Village, né? Onde se fez o lançamento do projeto a nível das Nações Unidas. Eu falei lá que não fazia parte e está orientado a nível das Nações Unidas que o governo deve olhar seriamente também para este assunto. A nível mundial é olhado também este assunto. Então, Moçambique, propensa a calamidades naturais, propensa a outros aspectos, é preciso que, de facto, as políticas nacionais contemplem o cumprimento dessas necessidades. Portanto, falar disto é um bico de obras. Muita gente não gosta de ouvir, mas é a realidade. E quando se fala de estatísticas de vítimas dos desastres naturais, quase não há números sobre a pessoa com deficiência. Ainda há uma semana havia uma reunião sobre a violência contra a terceira idade. Não há dados estatísticos sobre violência doméstica. A violência que uma pessoa com deficiência sofre, violentado pela família, pelos filhos, pelos netos, porque às vezes também é a própria família que violenta. Na comunicação do gabinete de atendimento contra a violência, né, não apresentaram um único caso de pessoas com deficiência. Será que não existe? E nós sabemos que o idoso com deficiência é muito mais marginalizado, muito mais massacrado e abandonado. Estão aí montes de velhos na rua, a contar as ruas, têm dificuldade de andar, mas têm que andar a pedir esmolas. Alguns deles até têm filhos que estão bem colocados, mas que não querem saber nada dos seus pais. Será que esses que hoje são jovens não vão ficar velhos? Não vão ter as necessidades que o seu pai, seu avô tem e que ele lhe abandona? Então pensemos, a juventude não dura eternamente. É bom que estejam claros. A juventude não é eterna. E todos nós estamos sujeitos a adquirir uma deficiência. Ela não se compra, não se paga, não se procura, acontece. Então, é este o apelo que eu deixo. Principalmente que olhem que nós também somos pessoas, somos seres humanos. Temos direitos, temos deveres, mas é preciso que toda a legislação que existe contemple realmente a questão da inclusão, coisa que não está acontecendo.
Uma das grandes discussões no nosso país é sobre a comunicação, sobre a informação para mitigação dos efeitos dos desastres naturais. Como é que avalia a comunicação, a informação, particularmente para a pessoa com deficiência, para mitigar-se? Eu fui moderadora de um painel com as telecomunicações no Indie Village também, onde eu moderei um painel sobre esta questão. Estava lá a Unesco, estava a Unicef, estavam as telecomunicações e era um evento de âmbito internacional. E há recomendações que saíram dali e que não estão a ser implementadas. Uma pessoa surda, ela não ouve a comunicação que é dada. Que mecanismo é que tem que ser usada para mostrar que ele está em perigo? Através das luzes, né? De foguetes que podem ser lançados na zona, para alertar de que há perigo. Explicar isto, trabalhando com intérpretes de línguas de sinais, para ele saber quando é que ele está em perigo. Há inundações durante a noite, é uma pessoa que está em cadeira de roda, está dentro de casa, não tem rádio, não tem nada. Como é que ele vai ser evacuado se ele nem sabe que vai haver desastre? Aconteceu isso na Moamba, em Boane, aqui, em Boane, das últimas cheias. Então é para dizer o quê? O INGC diz que sim, mas na prática você deixa muito a desejar o que está acontecendo. Continua a haver esses problemas de falta de cumprimento entre aquilo que se escreve e aquilo que acontece. Então, é preciso continuar com a advocacia para que quem de direito faça isto. E quem tem que fazer este trabalho é a tal instituição autónoma, que tem que estar em cima de cada ministério, a pedir contas do cumprimento daquilo que está programado. Porque agora não há responsabilização. Responsabiliza-se a quem? A quem você pede contas? Todo mundo fala, todo mundo chora. Já chega, não é tempo de chorar agora, é tempo de agir. Não é fácil falar de inclusão e não é fácil falar de deficiência. Tens de ter conhecimento e tem que aproveitar aqueles que conhecem para você aprender. Pois. Mas quando também não há interesse de aprender, aí já é água no pato, como disse. É. Pois é. Então, são essas questões. Posso fazer? Sim. Ok. Doutora Farida faz parte do primeiro movimento da luta pelos direitos da pessoa com deficiência em Moçambique e remonta a pelo menos desde 1981. Há 37 anos nesta batalha. 37 anos. Foi o primeiro movimento que nasceu no país. E eu dou graças a Deus, sou uma das sobreviventes como fundadora. Porque o outro colega, éramos dois, o Jorge Tinga, que começou, de onde nasceu a semente, foi de mim e de Jorge Tinga. E ambos éramos técnicos da educação. Eu era técnica pedagógica no INDE, no Instituto Nacional de Educação, e o Jorge Tinga era professor na escola comercial. Então, para dizer que realmente a matéria dura a longa data. Foram entrando outros que nós fomos mobilizando e hoje já existem, a nível nacional, 37 organizações específicas, algumas delas. Mas a primeiríssima que nasceu é a DEMO. Existe até hoje. E vamos completar este ano 36 anos de vida, oficialmente constituída. Mas temos 2 anos antes, que foi de preparação até que fizéssemos a Assembleia Geral Constitutiva, que foi em 1989. Em novembro de 89. É professora de carreira e é reformada na área de educação? Eu sou técnico de educação, professora, uma vez professora, toda a vida professora. Passei por todos os itens como professora, desde o pré-primário, alfabetização, educação de adultos, ensino primário, ensino secundário, formadora de professores. Quando eu reformei-me há 25 anos, a categoria máxima era técnico superior A de primeira, não havia especialista. E eu terminei nesse porque não dava, já a idade não me permitia eu continuar. Reformei-me com 61 anos.
E eu, naquela altura, a reforma era com 55 anos. Mas eu me sinto capaz e apta, com a idade que eu vou fazer este ano, de 80 anos, que eu ainda tenho algo para dar e para contribuir para o meu país. Faço parte da história deste país na questão do sistema de educação. Fui uma das primeiras técnicas, quando se criou em 1980 o primeiro Sistema Nacional de Educação. E elaborei os primeiros livros de ensino primário, da alfabetização, os manuais de educação laboral e de educação cívica. Para dizer que eu passei por várias categorias a nível da educação. Estive na investigação pedagógica, estive na planificação curricular, estive no desenvolvimento de manuais, estive no movimento de apoio quando havia carência de alimentos, como secretária da OMM adjunta do Ministério da Educação. Então, para dizer que tenho muita bagagem em várias áreas e que é preciso aproveitar, se querem aproveitar, enquanto eu for viva. Fez parte do desenho do Sistema Nacional de Educação. Sim. Como é que se acomodou a questão de educação com a pessoa com deficiência? Com a pessoa com deficiência. A tal educação inclusiva, que desde 2018 está a ser discutida a nível mundial e que Moçambique subscreveu como parte integrante para cumprir, e não está a cumprir, na íntegra, não está a cumprir. Há a estratégia de educação inclusiva que foi aprovada em 2020 e foi publicada em 2021, lançada por Sua Excelência o Presidente da República, Jacinto Inhosse, no Centro de Conferência Joaquim Chissano, já no dia 3 de dezembro, não do ano passado, do ano antepassado. Quantas crianças com deficiência, jovens com deficiência estão nas escolas? Contas pelos dedos. Aqui é a capital, onde a abertura devia ser maior. Mas nós estamos a trabalhar no terreno, contas pelos dedos as escolas que tenham números de crianças com deficiência. Contas pelos dedos. A escola secundária de Lhangana só tem 12 alunos. É uma escola secundária com milhares de alunos. Só tem 12. E a maioria deles são alunos com deficiência visual. A maioria. Outros são com deficiência auditiva, mas são muito poucos. A salver, parece que só há uma que tem dupla deficiência, tem física e auditiva ao mesmo tempo. Então, há necessidade, de facto, do governo olhar com seriedade as comparticipações sociais das instituições econômicas, olharem com atenção que tem que doar um fundo para fortalecer o Orçamento Geral do Estado, para que possa contemplar a resposta em relação a essas pessoas. E a resposta a essas pessoas passa também por formação dos professores. Tudo! Sem formação de professores, as coisas não vão funcionar. Se um professor não sabe como comunicar com um aluno surdo, vai fazer como? Um professor não domina, não conhece a escrita braille, nem a leitura braille, como é que vai comunicar com o aluno? Sempre tem que arranjar uma terceira pessoa. Por que não pode ser eu, tu, professor? Ele tem que fazer um curso geral, pedagogia didática, psicologia geral, mas tem que fazer um curso de especialização. O nosso país não tem capacidade de ter professores que se possa responder à inclusão de várias tipologias de deficiência na mesma sala de aulas. Mas pode pôr com deficiência e sem deficiência, pelo menos uma ou duas, com problemas de fala e de linguagem e de audição, na mesma turma com crianças que não têm deficiência. Isso é que é inclusão. E não lhe discriminar. Não ter uma turma específica só para ela. É exclusão. E isto deve começar o mais depressa possível, nas escolinhas, nas creches. Mas não há acesso para essas pessoas. Será que não têm direito? São crianças. O direito da criança, o que é? A ter um nome, a ter direitos que toda criança tem, a ter um pai, uma mãe, ter amor, carinho. E muitas das vezes há pais que até deitam fora os seus filhos que têm deficiência. Tem vergonha daquele filho que tem. Ele não pediu para nascer, não tem culpa. Que culpa tem ele? Para eu pegar e deitar fora.
Se um jovem nasce um filho com deficiência, diz que aquele filho não é meu. É teu, você mulher, é teu. Ela fez sozinha aquele filho. Abandona. Se ela quer ficar com o marido, leva aquela criança, vai entregar a um parente afastado para tomar conta dela. Não lhe dá alimentação. Ela é marginalizada, é discriminada. E muitos outros problemas. O problema da discriminação é grave no nosso país. É um dos focos das conferências mundiais. A última conferência aconteceu no ano passado. Aliás, este ano, em abril, este ano. Se a memória não me falha, foi em Berlim. A terceira conferência mundial sobre deficiência, a nível mundial. E há fundos a nível internacionais. Por que é que o governo não vai buscar? Para poder colmatar os déficits. Vai buscar para outras coisas, não vai buscar para a área da deficiência. Por quê? Para colmatar isso, tenho muita pena. O Japão, foi uma delegação para o Japão, mas não incorporaram ninguém com deficiência para fazer as conexões com os empresários e entidades. O Japão é um dos países bastante desenvolvidos que há na liderança na área da deficiência. Mas não foi ninguém, que eu saiba, não foi ninguém. Nem fomos consultados qual era a preocupação, porque houve uma feira lá de turismo, não sei o que. Será que nós não temos direito a fazer turismo? Turismo ecológico, o que é? Não é inclusivo, não é onde nós também estamos a fazer turismo? A África do Sul tem turismo inclusivo. Por que é que nós não podemos incorporar aqui? O Brasil tem turismo inclusivo. Quer ir para longe. São países próximos com quem a gente tem ligações constantes, diariamente, quase, a nível do desenvolvimento global do mundo. E por que é que nós não podemos apropriarmos das experiências boas que os outros países têm para nós pormos no nosso país? É preciso algo de especial para que a gente sejamos contemplados? Não. Porque é um direito. E quando assina a convenção, não é só para o inglês ver. Tem que ser uma convenção assinada com responsabilidade para implementar, não é para pôr no papel. Doutora, há espaço para o ativismo da pessoa com deficiência para a resiliência climática em Moçambique? Eu acho que sim. Há e deve haver. Se não há ou há pouco espaço, deve haver espaço. Obrigatoriamente, porque a nível das Nações Unidas a orientação mundial é essa, que deve haver espaço para todos nós. E os jovens estão a... Alguns jovens estão, mas outros estão a lutar pela educação. A maior vitória é conseguir ir à escola. Para ir à escola, para se poder formar. Sem formação, você não faz nada. Mas também para você ir à escola tem que ter saúde. Se os serviços de saúde pública, não atende corretamente, não responde à demanda nem às necessidades das pessoas com deficiência. Então, para dizer que é tudo uma conjuntura que deve ser olhada como uma questão transversal, que toca a tudo e a todos. Por que é que temos que discriminar este não, aquele sim, aquele não? Então, não pode continuar. A próxima conferência internacional sobre clima e desenvolvimento sustentável vai acontecer no Brasil. E que propostas o governo moçambicano pode levar para este encontro? A minha proposta é que o governo, antes de partir, deve se reunir com as associações de pessoas com deficiência, ouvir as suas preocupações, as lacunas que existem, que é para o governo ser o porta-voz a nível internacional daquilo que nós sentimos como necessidade. Não sou eu que tenho que ir lá falar, é o governo. Pode ir acompanhado de uma ou duas pessoas, mas é o governo. O porta-voz do país é o governo, não é? Que luta para todos. Lutando para todos, tem que ter na sua agenda a questão da deficiência como parte da sua agenda. Então, para nós, a deficiência deve fazer parte da agenda dos governos. Independentemente de estar em África, América, Ásia, seja lá onde for, mas faz parte da agenda do governo. Doutora, muito obrigado. Últimas considerações? Eu apelo mais uma vez de que é preciso, não vamos escrever leis nem políticas, temos que implementá-las. O plano de ação para a operacionalização passa obrigatoriamente pela necessidade, apelamos à Sua Excelência o Presidente da República, que crie o mais depressa possível uma instituição do governo que possa fazer a monitoria, o acompanhamento, a supervisão e que esteja rodeado não só por técnicos superiores,
formados por técnicos de pessoas com deficiência que tenham conhecimento para cada tipologia da deficiência, porque não há ninguém com capacidade de poder falar e responder às necessidades de todas as tipologias de deficiência. Muito obrigada. Doutora Farida, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado também para a nossa audiência que nos acompanha em todas as edições, e esta é mais uma edição dedicada à reflexão sobre a situação da pessoa com deficiência na perspectiva de resiliência climática. E assim fechamos com promessa de voltarmos na próxima oportunidade e até lá.